Só gratidão a todo mundo que está aqui, né? Fico muito feliz com esse convite e com esse momento, né, de partilha aqui entre nós, nesse online, para falar de um assunto que para mim é muito interessante, né? Porque eu coloquei muitos anos da minha vida acadêmica pesquisando sobre o rap e fiquei muito feliz quando naquela formação, né, a gente teve no mês passado com a professora Ana, e ela fez um paralelo em relação ao hip hop, né? Então, eu separei, como a gente vai fazer uma fala, né? Eu separei, assim, uma ideia de... Eu fiz um textinho aqui, mas só para eu não me perder, não falar muito, para que a gente possa ter, de fato, uma roda de conversa, né? Mas eu separei 4 tópicos, assim, que eu acho que pode ser interessante para guiar a minha fala. Quem sou eu, no primeiro momento, para falar para vocês quem sou eu e por que eu estudei o movimento hip hop. No segundo momento, não vou me adentrar muito, né, mas o que é essa cultura, movimento hip hop. Num terceiro momento, que eu acho muito interessante aqui para a gente, por que estudar o hip hop nas escolas. E num quarto momento, as possibilidades de se abordar essa cultura hip hop dentro da sala de aula. Esse é um desejo que eu venho nutrindo, assim, há muitos anos, né? E fiquei muito feliz que descobri que existem pessoas que já estão fazendo isso. Bom, embora a Ana Carolina tenha lido ali um resumo do meu mini currículo, eu acho que é importante eu situar para vocês de onde eu vim, de onde eu falo e por que eu escolhi estudar o hip hop, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Caçador, descendente de indígenas e do povo caboclo das terras contestadas lá do oeste, a vizinha da Sil, né, de Videira, lá da cidade, não sei se tem mais alguém aqui do oeste. Sou de Campos Novos, Campos Novos. Olha, que legal, o meu avô, que faz aniversário hoje, é da cidade de Campos Novos também, Toninho. Seara, aí, ó. Seara, lá pertinho também. Tem uma galera aí. Legal. Todo mundo lá do Velho Oeste. Exato. Então, eu nasci na década de 80, então posso dizer que eu sou contemporânea do nascimento do movimento hip hop aqui no Brasil, né? Embora nos Estados Unidos ele tenha se consolidado a partir da década de 60 e 70. Mas eu vou falar para vocês que, num primeiro momento, eu não curti o rap, eu não curti o hip hop. Eu ouvia os meus vizinhos ouvindo, por exemplo, Facção Central, que é considerado o mais pesado dos raps de todos os tempos, porque eles têm... um dos títulos do álbum deles é A Marcha Fúnebre Prossegue, e eles têm uns temas extremamente pesados, digamos assim. E quando eu ouvia esse rap lá nos anos 90... dos meus vizinhos, assim, que ouviam o rap, eu ficava me sentindo muito tensa, porque eu me sentia uma certa proximidade com aquela realidade, embora as periferias do interior não tenham tanta semelhança de violência como as periferias das grandes cidades, pode-se dizer que sim, eu percebia que aquela realidade era muito plausível para mim, talvez pela questão da classe social, não percebia muito na época a questão racial, mas também estava colocado ali de certa forma. Então, isso até se colocou como, depois eu identifiquei na minha pesquisa, um conceito de um professor, Karl Erich Schlammer, que ele fala do realismo afetivo mesmo, que seria uma representação e uma não representação em relação à literatura, mas pode ser aplicada a outras artes, nessa capacidade de intervir na realidade receptiva, né, no nosso caso, para que a gente agencie essas experiências através de percepções, através dos afetos e através das performances, que se tornam para a gente reais também, né? O realismo afetivo e o rap, de um modo geral, me afetou quando eu fui reencontrar em 2010, já na universidade, na graduação. Eu fui para um show do Criolo, num evento que teve aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e ali eu consegui perceber, já num outro ponto de vista, a potência daquele material poético musical. E eu fiquei realmente encantada, obviamente, com a performance, com o afeto que aquele rapper trouxe naquelas palavras, naquelas mensagens. E aí eu até fiquei por um tempo, desde 2010, pensando, será que isso a gente estuda na universidade? Olha que loucura.
E aí, em 2012, quando eu fiz o meu estágio de licenciatura no ensino médio, junto com a minha colega, eu levei a ideia para ela de a gente trabalhar uma espécie de literatura comparada, trabalhando Cruz e Souza com Racionais MCs. E aí foi nesse mesmo ano que eu também elaborei o meu projeto de mestrado e fui aprovada pela professora doutora Suzane de Oliveira, aqui na UFSC, que coincidentemente, na verdade eu não acho que seja coincidência, ela também começou a estudar o rap na mesma época que eu. Então, esse assunto vem lá de trás, né? E aí eu fui me identificando cada vez mais com o rap e já olhando também dessa outra forma, né? Para esse material poético de uma forma bastante afetiva e muito próxima, assim, com algumas realidades que eu presenciei, mesmo que indiretamente, assim, com familiares, com amigos. Então, esse é o lugar de onde eu falo, assim, em relação à minha pesquisa com o rap. Eu fui desenvolvendo, num primeiro momento, aquele afastamento, porque justamente era muito próximo, muito real, e num segundo momento, já com esse olhar um pouco mais de pesquisadora, com os meus interlocutores, né, porque são sujeitos que estão vivos, são sujeitos reais que estão circulando na sociedade, e aí nessa relação mesmo de performance interdisciplinar, né, tanto que legal. Eu sou formada na área da literatura, mas eu percebo que a minha pesquisa, ela tive até uma orientação da própria antropologia, porque extrapola as caixinhas, né? A gente precisa, de certa forma, extrapolar algumas caixinhas, assim. Que legal. E aí, eu gostaria só de situar, eu acho que talvez todos vocês tenham participado daquela formação, eu não vou me aprofundar muito, assim, do que seria essa cultura, esse movimento hip-hop, né? Ele surgiu a partir da diáspora dos jamaicanos ali para os Estados Unidos, a partir da década de 60 e 70, e esses jamaicanos, eles levaram a cultura de rua dos sound systems, aquelas caixas de som grande, para fazer os bailes de rua. E aí surgem as figuras do DJ, que é o cara que comanda ali as caixinhas o DJ que mexe nos discos de vinil, e o MC, que é o mestre de cerimônia, que seria o rapper, né, a figura do rapper, assim. Esses dois foram as principais, assim, iniciais, as figuras que iniciaram o movimento hip-hop, e já naquela época, quando estava nascendo, assim, o movimento na rua, eles faziam umas brincadeiras, assim, do tipo, estamos aqui na rua e vou botar um som, vou fazer uma mixagem em cima e o meu amigo aqui vai fazer uma rima. E as rimas que eles faziam era geralmente, essa rua aqui tá faltando saneamento básico. Então, ele já nasce de um caráter bastante de resistência, porque são sujeitos migrantes, né, em sua maioria negros, nos bairros negros dos Estados Unidos, numa época que estava sendo implementado o neoliberalismo, e também tem bastante presença de latinos nessa formação do movimento hip-hop. E até uma questão que é bastante importante de falar, tem um documentário que fala como o movimento, a música negra, ela sempre se destacou. Ela sempre foi muito importante, porque isso está na raiz da cultura, né, das origens africanas, dessa diáspora, e teve um período em que, nesse documentário que fala sobre o rap, os rappers falam assim, naquela época nas escolas é muito comum ter as bandas musicais, e os negros se destacavam muito, só que a gente está falando de um momento de segregação racial muito forte, então eles tiraram os instrumentos musicais dos negros. E aí o que os negros fizeram? Eles foram lá e pegaram os vinis dos seus pais e começaram a fazer uma nova forma de arte, a partir dessa mixagem de vinis, né? Eu acho que esse é um detalhe bem legal, bem interessante de se colocar. Legal. E a maioria dos autores, assim, eles falam em 4 elementos do hip-hop, mas eu prefiro falar em 5 elementos, por quê? Os 4 elementos seriam o DJ, né, como eu mencionei para vocês, o MC, o break, que é a dança, que aí tem o b-boy e a b-girl, e o grafite. Mas o 5º elemento, que alguns rappers aqui no Brasil eles destacam bastante, e o África Bambaataa, que é considerado o pai do hip-hop, que está vivo, que vive vindo para Floripa, ele fala do conhecimento. E eu digo que sim, é importante a gente colocar esse como um 5º elemento, porque a gente sabe que conhecimento é poder. Então, o conhecimento, ele é essencial, ele permeia esses 4 elementos, mas a forma como a gente se utiliza do conhecimento é importante para que a gente possa
trazer essa cultura hip hop, né, para o cotidiano, enfim, para a sala de aula. Aqui no Brasil... Me permite, cara? Sim. Só porque agora tu citasse o África Bambata e eu fui atrás, né, obviamente, para ajudar um pouco nessa nossa conversa, poder te acompanhar, e ele foi líder, ele era líder de gangue mesmo, ele era líder de gangue e no Bronx, da época, 1970, estava em guerra constante de gangues versus gangues, né? Então, a ideia do nascimento do rap é justamente nisso, para tentar resolver a falta do Estado na periferia, né? E o África Bambata era um líder de uma facção, inclusive. Ele, inclusive, Toninho, bem colocado, ele, na verdade, juntou os 4 elementos, porque tinham as guerras e tinha mortes, né, realmente mortes das pessoas, e aí o que ele fez? Vamos fazer isso por um viés cultural, que aí tem as guerras dos b-boys, das b-girls, dos DJs, né, ele transformou, ele tem um papel muito importante, e uma curiosidade, assim, eu vi ele aqui na Feira Afro-Artesanal ano passado, e eu não tive coragem de falar com ele, porque muito fã, e não sei ser muito fã, assim, mas ele ama Florianópolis, ele veio bastante para cá, ele é DJ, né, atualmente ele atua bastante como DJ, ele toca em umas casas aqui nas noites de Floripa, e acho que ele tem até casa aqui, se eu não me engano, mas bem colocado isso, ele é considerado o pai do hip hop, porque ele uniu os 5 elementos, e ele inclusive fundou a Zulu Nation, que é baseado no islamismo, que tem toda uma cultura de paz, a partir do movimento hip hop. O papel dele é extremamente importante, assim, dentro do movimento, e ele tá vivão aí, vivendo, né? É Nação Zulu, né? Nação Zulu, exato, Zulu Nation, exatamente. Então, aqui no Brasil, como eu estava falando, a partir da década de 1980, o rap, ele se firma em São Paulo, mas não só, porque também Brasília é um ponto importante, mas o mais importante é que, como eu falei para vocês, lá na década de 90, assim, eu já ouvia o rap nas periferias de Caçador, e é legal o papel que as rádios comunitárias exerceram ao longo desse processo da difusão desse movimento, porque ele é um movimento autônomo, independente, porque os rappers, em sua grande maioria, não compactuam, não têm contratos com grandes gravadoras, e nessa época, a gente está falando de uma época que ainda, não sei se nessa época já tinha tal da internet de escada aí, Júlia, mas não era uma realidade das periferias, obviamente, né? Então, é muito interessante esse circuito que se dá das culturas periféricas de modo geral. Eu estou falando aqui especificamente do rap, mas o próprio funk também tem um papel bem legal. A criatividade dessas culturas, assim, é algo incrível que já deve estar sendo estudado. Eu mencionei um pouco isso na minha tese do doutorado, assim. E aqui, num outro momento, eu acho que é legal a gente... Por que eu defendo que a gente deva estudar o hip-hop nas escolas, e não é uma posição apenas minha, mas ela já vem sendo feita por um autor desde 2005, o nome dele é Mark Lemont Hill, ele tem um livro chamado Batidas, Rimas e Vida Escolar, ele é dos Estados Unidos, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem um outro grupo que eu vou falar mais adiante. Mas eu acho que, num primeiro momento, vale bastante destacar o seguinte: gosto de trazer sempre essa frase da Angela Davis, que na nossa sociedade a gente não basta não ser racista, é necessário que a gente seja antirracista. Então, esse é o primeiro ponto que a gente deve ressaltar, porque estudar o hip-hop nas escolas, dentro de uma sociedade que se forma a partir do mito da democracia racial, que é o Brasil, né? Então, a gente está em pleno século XXI, a gente teve que fazer uma lei, que é a Lei 10.639, de 2003, que foi complementada pela Lei 11.000 e não lembro quanto, de 2008, que, na verdade, coloca... coloca a obrigatoriedade, né, dos estudos afro-brasileiros e indígenas, né, nos currículos. Todavia, ainda em 2008, eu fiz uma apresentação, uma oficina na Semana de Letras, e eu peguei os cadernos da revista dos pesquisadores negros, da BPN, e eles tinham feito o levantamento lá em 2017, até 2017, se não me engano. Então, a realidade que se coloca na prática é muito diferente, assim. Infelizmente, a gente evoluiu pouco nesse quesito dessa inclusão, né, desses temas dentro das salas de aula, assim, das escolas de um modo geral.
porque a gente sabe que as estruturas, não é o caso da EJA, mas as estruturas de currículo, elas são estruturas também de poder, né? Então, o que a gente vê muito, que eu identifiquei por esses autores da BPN, é que a gente só vê duas questões, em duas situações, assim, a pedagogia do evento, geralmente quando chega lá 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, todo mundo vai falar sobre o tema, ou então, através do paradigma da contribuição. Os negros trouxeram a capoeira, a feijoada, os negros têm como se fosse assim, um pequeno detalhe, né? Os negros trouxeram esse tipo de contribuição aqui para o Brasil. Então, além de a gente ter essa prática antirracista, é extremamente necessário que a gente descolonize os nossos currículos escolares, os espaços escolares de um modo geral, né? Porque, às vezes, esse tipo de assunto para algumas pessoas pode até parecer batido, assim, só que, como eu falei, a gente sabe que na prática as coisas ainda avançam muito a passos lentos. Então, nesse sentido, eu conheci em 2018, em 2017, um grupo de estudos lá da USP, né, da Faculdade de Educação da USP, que é dirigido pela professora doutora Mônica do Amaral, que eles têm um projeto baseado nesse trabalho do Mark Lemont Hill, que é trabalhar a pedagogia hip hop e funk nas periferias de São Paulo, assim. E aí, uma das orientandas dela que eu tive a oportunidade de conhecer, a Cristiane Dias, ela tem um livro chamado Pedagogia Hip Hop, até, inclusive, ela defendeu a dissertação dela, se vocês quiserem eu posso repassar depois o material, também está disponível lá no site da USP, né? E ela fez um livro sobre isso, porque o que acontece, ela é big girl, né, essa moça, Cristiane Dias, e lá, quando eu fui conhecer lá, nesse evento, ele já tem um caminho bastante legal, assim, avançado sobre os estudos de rap e funk nas periferias de São Paulo, no próprio Capão Redondo, que é o berço dos Racionais MCs. Então, eles têm bastante práticas interessantes e diálogos entre universidade e escola, que é algo que ainda não tem muito por aqui, né? Mas, enfim. Aí, no quarto momento, eu gostaria só de pensar aqui para a gente abrir para a conversa, do que eu venho pensando, assim, de possibilidades para que a gente possa abordar a cultura hip-hop dentro da sala de aula. Eu percebo que o movimento hip-hop, ele tem diferentes linguagens, né, é plural, de fato, porque a gente pode olhar pela questão da oralidade, a gente pode olhar pela questão da escrita, que eu lembro que tem uma música do Mano Brown que ele fala... o seu filho me imita, né, ele ginga e fala gíria não, dialeto, ele tem uma ironia ali, mas ele fala, esse aqui é o meu favelês, esse é o meu dialeto, esse é o meu, o dialeto que eu uso é o favelês, né. Tem uma linguagem audiovisual, né, tem uma linguagem performática, dentre outras possibilidades, assim, de abordagem. Então, a gente pode pensar a partir de dois aspectos, por exemplo, do ponto de vista da forma, né, trabalhando, por exemplo, com uma linguagem audiovisual, porque além dos videoclipes, que por si só já são bastante históricos, como eu pretendo mostrar para vocês apenas um aqui, tem essa linguagem desse corpo negro e periférico, marginal, né, que ele fala por si, ele tem o seu lugar, ele tem a sua voz. Então, quando o Toninho mencionou ali no começo que é legal que se traga os próprios autores para falar por si, nos estudos periféricos, não tem como não trazer, porque é isso, vocês vão perceber como eles falam por si só. E do ponto de vista do conteúdo, eu acredito que são infinitas as possibilidades que a gente pode abordar a partir de realidades afetivas que são experienciadas por esses sujeitos periféricos, até algumas reflexões mais profundas, assim, que eles colocam, porque quando eu fiz a minha pesquisa do mestrado, eu trabalhei com rap de cárcere, e aí, de dois grupos que surgiram de rap no Carandiru, né, no extinto Carandiru, ali no pós-massacre, e muito do discurso daqueles rappers, daquelas poéticas, eu descobri numa disciplina de criminologia crítica da UFSC. É uma disciplina que é marginalizada dentro da área do direito, porque ela defende ladrão, né? E aí, assim, o que os teóricos falam, que Foucault falava, o que vários outros teóricos falavam, os próprios rappers, eles têm pleno conhecimento disso de tal modo que você fica realmente
há muito conhecimento, há muita coisa dita no rap que só agora ainda parece que as universidades e a própria sociedade está começando a olhar, na verdade, né? Então, para finalizar esse momento, eu vou passar para vocês aqui um videoclipe de um rapper de Brasília, que é o Gog, e depois a gente conversa. Então, eu fico realmente emocionada quando eu vejo esses clipes, não tem como, para mim me afeta muito, assim. Quantos séculos de história só nesse videoclipe, né? No doutorado, eu trabalhei com um rapper daqui do Monte Cristo, Negro Rude. Ele que, para mim, assim, no meu ver, ele é o rapper de Santa Catarina que tem, ele é o elo, assim, do movimento hip-hop nacional. E o grupo dele, o Armazém, agora está parado, na verdade, né? Mas ele é um dos cofundadores do grupo e ele leva, assim, o movimento hip-hop bastante a sério, tem um trabalho muito, muito interessante, assim, vale muito a pena, ele é uma pessoa bastante acessível também, porque todos os rappers, eles têm um diálogo muito forte, né, com as suas periferias, então ele é uma figura muito respeitada ali no Monte Cristo, assim. Então, gente, é isso que eu queria apresentar para a gente conversar. Quero ouvir vocês agora.